não querem, é porque elas aprenderam a amar do jeito errado, ou elas estão se protegendo nessa capinha por conta de uma dor delas, e essa capa ela tá tão grossa que toda vez que a gente chega perto, a gente acaba se machucando também, tá? Então, a gente só precisa ter essa visão de compaixão pelas pessoas o tempo inteiro, porque se elas tivessem a informação que a gente tem, talvez seria diferente. Só que outra coisa que acontece é assim, ó, todo mundo precisa mudar. Todo mundo precisa mudar. Mas as pessoas não querem. Elas têm o direito de não querer. E a gente, pela força, quer colocar as pessoas nas costas e sair carregando. Não dá. Por quê? Porque no dia que der ruim, você me obrigou a fazer isso. Você não me deu o direito de pensar. Eu quero, às vezes as pessoas querem. Vamos olhar para a Bíblia, que a Bíblia é o nosso manual. Quando Jesus chega para aquele aleijado gadareno, ele diz assim: você quer ser curado? Ele disse: mas Senhor, eu já estou aqui há 38 anos. Ninguém me coloca na água. Eu tenho uma frase que eu uso muito que é assim, ó. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quero. Ele atribui aos outros o fato dele ainda estar ali, porque ninguém me bota na água. Tá, tem todo um contexto, né? Mas assim, quando a gente vai ajudar alguma pessoa, a gente tem que primeiro perguntar: você quer? Por quê? Porque quando a gente vai ajudar, talvez a gente tá tirando a marca dela, né? Nesse caso ali, ele tinha uma capa e essa capa dava a ele o direito de que as pessoas dessem esmolas, de que as pessoas de alguma forma auxiliassem ele e ele ficava dependente das pessoas. Quando eu ajudo as pessoas a resolver os problemas delas sem elas querer, eu tô tirando essa capinha delas e às vezes elas não querem. Às vezes elas querem ficar nesse lugar de vítima dependendo dos outros, entende? Só que daí eu tenho que saber que eu não preciso estar ajudando. Tem uma outra analogia que a gente diz assim, ó. Quem que domina, os fracos ou os fortes? O que vocês acham? Daí diz assim, que quem domina são os fracos, porque eles obrigam os fortes a cuidarem deles. As vítimas acabam dominando sobre aqueles que aprenderam a lidar com os seus próprios problemas, porque eles são tão vítimas que eles, como se eles precisassem da gente. Só que a gente gosta do título de estar ajudando e eles gostam de não precisar fazer nada, certo? Se os dois estiverem curados, dá certo. Agora, se eu preciso fazer para os outros para parecer alguma coisa, para ter o meu valor, para que eles estejam ali do meu lado, e a pessoa, ela gosta dessa dependência de eu gosto que os outros estejam o tempo inteiro resolvendo os meus problemas, as pessoas precisam crescer, porque uma criança a gente ajuda, a gente ensina, a gente treina, adultos não. Adultos a gente pergunta: você tem certeza? Você quer? Vai ter que ser assim, só que vai ser tirado isso aqui de você. Você não vai mais poder ficar no caminho pedindo esmola. A partir de agora você vai ter que levantar às 6 da manhã e trabalhar o dia inteiro, voltar para casa de noite e fazer todas as outras coisas no final de semana. Daí a pessoa diz: então, melhor não, né? acho que eu já não quero mais. Por quê? Porque às vezes é mais fácil, entendeu? Pode falar, Angélica. É uma linha bem tênue, né? De eu ajudar, pra ajudar e pra não me meter. Na semana que vem eu vou falar especificamente sobre isso. Pode ser? Porque senão eu vou fugir muito do tema. Mas assim, ó, tem um exercício bem legal pra gente aprender a diferença do ajudar. Ajuda e apoio, a gente diz, né? E vai ser bem legal, tá? Eu vou até anotar aqui que na semana que vem eu vou falar sobre ajuda e apoio. Porque é normal que nem a gente que veio da imersão. Uau! Agora eu tenho que contar pro mundo. Daí as pessoas, então, mas daí eu vou ter que deixar de ser a coitadinha. Então. Daí as pessoas, elas olhavam pra mim, daí agora se eu for,
se eu for independente, talvez eu fique sozinha, tá? É triste, mas é a realidade, tá? Próximo passo justamente tá aqui. Então, eu sei quando ajudar. Quando que eu posso ajudar? Já vai pegar um pouco do tema da semana que vem, então. É assim, ó. Quando a pessoa ela precisa de algo, certo? O esforço dela precisa ser maior que o meu. Vou dar um exemplo, por exemplo, assim, nós queremos emagrecer. Eu sempre dou exemplo de academia e dieta porque é o que serve mais para todo mundo, né? Mas assim, ó, eu e a Karina estamos no projeto verão e eu quero emagrecer 10 quilos, a Karina quer emagrecer 5, certo? Nós vamos nos apoiar na dieta, tá? E nós vamos na academia juntas. Então, nós combinamos de ir na academia às 5 horas da manhã e que nós vamos fazer as nossas marmitinhas de treino e de dieta pra gente não sair fora. Só que eu tenho que ligar todo dia pra Karina pra acordar ela pra ir pra academia. Quando eu vou fazer as marmitas, eu tenho que fazer pra mim e pra ela, porque ela não tem tempo. Aí a gente vai, treina junto, daí tem o dia que mesmo eu ligando pra ela, ela ainda não atende ou ela não vai. Então eu tô mais ajudando ela do que apoiando. Por quê? Porque eu tô fazendo a maior parte, o maior esforço para que aquilo ali aconteça e dê certo, certo? Então assim, eu preciso que a pessoa decida primeiro e eu vou atrás só dizendo, uau, é assim, é por esse caminho. Sim, é essa decisão que tu tem que manter. Tem uma outra história que a gente conta que é assim, ó. Existia uma mãe que apanhava do marido. E a criança, o filho, assistiu a vida inteira isso. E esse filho, toda vez que a mãe apanhava do marido, ela chegava pro filho e dizia assim, porque o teu pai me bateu de novo. Olha só, porque desse jeito não dá mais. Porque daqui a pouco eu vou embora dessa casa. E toda vez ela contava a mesma história, O filho casa, vai embora e ainda assim, toda vez que acontece uma briga dentro de casa, essa mãe liga pro filho e diz, olha, que o teu pai me bateu hoje de novo. Porque dessa vez ele passou dos limites, porque eu cheguei a ficar com uma marca no rosto. E, enfim, então cada vez que acontece, ela pega e liga para esse filho. E daí, num determinado dia, ela liga pro filho e diz, olha, o teu pai hoje se passou, chegou a me deixar trancada dentro do quarto por 1 hora, me bateu tanto que eu acho até que quebrou uma costela, porque eu tô toda roxa, nossa, eu tô toda lenhada. O filho, por não suportar mais ouvir a reclamação da mãe, liga para a polícia e a polícia vem, verifica que a casa realmente está destruída, que a mãe está toda machucada e leva ela para fazer corpo de delito e automaticamente o pai foi levado para a delegacia e foi preso, certo? Na hora, a mãe olha para o filho e diz assim, nossa, que bom, meu amor, você salvou a minha vida, porque, nossa, o teu pai realmente se passou dessa vez. Passado 2, 3 dias, essa mãe liga para o filho e diz assim, pois é, né? O teu pai agora tá preso. Porque assim, ele até me batia, mas ele era uma boa pessoa. O teu pai, ele me batia, mas é porque ele tava bêbado. E agora ele tá preso, né? Porque tu ligou pra polícia. Passa mais uns 2, 3 dias, ela liga de novo pro filho. Pois é. Se tu não tivesse ligado pra polícia, o teu pai tava aqui, porque ele me batia. Mas pelo menos eu tinha alguém do meu lado. Por exemplo, tu ligou pra polícia, né? E agora o teu pai tá preso, porque ele me batia, mas pelo menos ele trazia o sustento pra casa. Agora eu vou ter que sair trabalhar. E daí o filho se sente culpado pela mãe estar sozinha, tendo que voltar a trabalhar e não apanhando mais, porque quem fez o esforço foi ele. Diferente do apoio que é a mesma situação, a mãe sempre liga para o filho, a mãe sempre apanha para contar para o filho de novo, só que num determinado dia ela diz assim, filho, eu não aguento mais apanhar do teu pai,
eu preciso que você venha comigo para me levar até na delegacia para que eu possa denunciar o teu pai. Aí o filho diz, ótimo, vou com você até na delegacia, a gente faz o corpo de delito. 2, 3 dias depois, quando ela começar a sentir falta do marido, ela vai pensar assim, ele até era uma boa pessoa, ele me batia, mas eu decidi fazer o corpo de delito. Não foi o meu filho que mandou, entendeu? Então eu não consigo colocar em cima dele a responsabilidade. Depois, quando ela começa a perceber que agora não tem mais o sustento dentro de casa, que ela tá sozinha, que ela tem que sair para trabalhar, ela não pode atribuir ao filho de ter passado por cima da vontade dela e ter colocado o pai na cadeia. Ele só está ali para ajudar ela a manter a decisão. Mãe, tá difícil, mas trabalhar vai ser bom, porque você vai ver outras pessoas. Às vezes só dentro de casa a visão ela fica muito limitada. Então o apoio é isso, é ver a parte meio cheia do copo, mas não tomar a frente para resolver. O maior esforço tem que ser do outro e não o meu, tá? Angélica pode falar. Desculpa te fazer uma pergunta. Ah, não, pode fazer. É porque, assim, no casamento é uma linha também bem tênue, né? Eu vejo no meu casamento, por exemplo. Meu esposo, ele não é uma pessoa ruim, ele é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de Deus, um servo, graças a Deus. Mas, assim, em alguns momentos eu percebo que ele quer que eu faça o esforço por ele. Mas daí, a esposa sábia edifica a casa. E você tem que ver que, às vezes, como esposa, a gente não está sendo esposa, a gente está sendo mãe. Tem que aprender a comunicar com os nossos maridos. Quando a gente entra na energia masculina, é isso que a gente faz. A gente resolve os problemas e é onde eles entram em acomodação. Eu tenho que aprender a trocar esse lugar. Não é simples, porque eu preciso de mais informações e treino. Lembra do simples e complexo? Porém, é treinável. Vou botando os temas aqui, ó. Treinar comunicação com o marido. Porque toda vez que eu mando o meu marido fazer alguma coisa ou que eu faço no lugar dele, eu estou na energia masculina ou eu estou ocupando o lugar de mãe. Eu preciso aprender a responder aos estímulos e não estar mais nesse papel de mãe que corrige e que resolve os problemas para eles. Por quê? Porque é cômodo, claro, né? Só que a mulher, ela não consegue, parece que, ter essa visão de deixar as coisas desmoronar. Só que, por vezes, para que eles entrem em ação, a gente vai ter que precisar deixar as coisas desmoronar. Porém, a gente não está sozinho. Nós temos o nosso amigo Espírito Santo o tempo inteiro. E se a gente entra no nosso quarto todos os dias, tem uma outra aula que eu falei, que é assim, ó, o nosso papel mais importante é o papel de filha amada do Senhor. Só que a gente já se acostumou a entrar de manhã, logo de manhã a gente acorda, a gente bota a roupinha de super mulher, ao invés de deixar o pijaminha de filha ainda, deitar no colo do pai e dizer, então, Jesus, nós temos tudo isso aqui pro dia hoje. A gente automaticamente bota a roupa de super mulher e sai pra batalha. Não, antes de sair pra batalha, eu preciso me deitar no colo dele como filha e me colocar vulnerável e dizer assim, olha aqui, Jesus, eu preciso disso, eu preciso das tuas estratégias, porque eu sozinha não consigo. Essa é uma oração que eu faço todos os dias, é assim, ó, Jesus, Espírito Santo, não deixa eu estragar aquilo que tu tá fazendo na minha casa. Quando a gente conhece o nosso perfil comportamental ali, se a gente for muito dominante ou se a gente for muito rígida e masoquista, que é uma outra coisa que a gente faz na análise corporal, que é diferente da análise comportamental, a gente tem essa tendência de entrar na frente e resolver os problemas dos outros, certo? E é onde a gente toma o lugar do nosso marido, a gente castra eles, e daí dentro do casamento não existe ajuda e apoio.
existe cooperação e aliança. São coisas diferentes. Só que eu acho tão engraçado. As pessoas, elas fazem curso para tudo, elas só não fazem curso para casar e para ter filho, que são as duas coisas mais importantes da nossa vida. E daí é onde dá ruim, porque a gente, por conta do nosso repertório, a gente acaba repetindo os padrões. A gente acaba fazendo aquilo que para o nosso cérebro economiza mais energia. Cara, eu já resolvo tudo, né? Dentro da escola não era assim, trabalho em grupo? Normalmente a esposa que vai e toma a frente das coisas é aquela pessoa que, quando tinha um trabalho em grupo, dizia assim: galera, pode deixar que eu faça o trabalho final de semana e eu boto o nome de vocês. Fica sossegado. E tinha aquele que, meu Deus, caiu do céu. Eu fui dessa vida inteira. Cara, pode deixar que eu faço. Semana que vem, ó, dou até divido aqui, ó, o que vocês precisam falar no dia. Entende? Então, eu preciso entender essa diferença, tá? Pior que eu sou assim, até hoje. Então, o primeiro passo da mudança, o primeiro passo da mudança é o reconhecimento. Reconheci, agora o que eu faço? Eu vou começar a ter atitudes diferentes, experiências diferentes que vão trazer uma renovação da minha mente, e esses novos pensamentos vão trazer novas atitudes, novos hábitos, e esses novos hábitos vão me levar para o lugar que eu quero. Por isso que eu volto lá no meu objetivo. Qual que é o meu objetivo? Me tornar uma esposa sábia. O que uma esposa sábia faz? Ela faz isso, isso e isso. O que tá faltando para mim? Tá faltando isso, isso, isso. Eu preciso treinar o quê? Isso, isso, isso. E de novo, sem o Espírito Santo não tem como, tá? Pela técnica, a gente consegue fazer muitas coisas. A técnica, ela é muito boa, porém, toda técnica tem prazo de validade. Sem o Espírito Santo, nada fica forever, né? O Espírito Santo é o que convence os maridos, por exemplo. A gente pode orar em todo tempo, a gente pode entrar na presença do Senhor como filha, a gente pode entrar na presença do Senhor como nora, né? Porque ele pode ser o meu pai, ele pode ser o pai dele. Só que a gente simplesmente ignora esse fato de dizer: ó Jesus, aquele teu filho tá fazendo isso. Não, o que a gente faz? A gente mesmo corrige. Não. Ô Jesus, tu não acredita o que ele falou pra mim hoje. Não sei vocês, mas eu falo desse tipo, tá? Ó Jesus, tu não acredita o que ele fez hoje. Tu corrige o teu filho, porque desse jeito não tá dando. Simples assim. Próximo. Vou falar na outra semana sobre isso, tá? Ajuda e apoio, cooperação e aliança dentro do casamento. O próximo aqui, 7. Intimidade para poucas pessoas. Intimidade é a chave que a gente dá para as pessoas acessarem as nossas emoções, para acessar o nosso coração, que é o nosso bebezinho. Então, eu não posso contar da minha vida para todo mundo. Dependendo do meu perfil comportamental, pareço que eu tenho essa necessidade de falar, mas eu não posso falar com todo mundo. Porque quando eu conto um problema para alguém, eu estou procurando um aliado. Se eu estou contando esse problema para essa pessoa, ela se sente no direito de dar opinião. E daí, quando eu não aceito a opinião dela, deu ruim. E ao mesmo tempo, as pessoas, quando contam problemas para nós, a gente acredita na nossa cabeça que a gente tem o direito de dar opinião. Não, a gente não tem direito de dar opinião. Então, eu não preciso ter um mundo de amigos, eu posso ter vários conhecidos, mas amigos que eu consiga contar, que eu consiga pedir conselhos, são poucos. Tem até um ditado que diz assim, que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, não é? Pois é. E outra, quando é assuntos relacionados a casamento, à intimidade do casal, ao próprio casamento em si, a gente não vai buscar apoio em pai e mãe. Pai e mãe, passado, outra família.
Procura alguém que seja próximo da sua confiança, para que tenha uma vida de exemplo também, porque a gente é conhecido pelos frutos, que você possa se abrir e pedir um conselho. Cara, não tenho ninguém perto de mim, então procura uma igreja mais perto, procura um pastor e resolve lá, porque eu não posso contar a minha vida para quem eu acabei de conhecer na fila da farmácia. Parece bobo, mas tem pessoas que ficam amigas de alguém na fila da farmácia quando ela é muito influente ou quando ela tem um oral muito alto e já acha que é amiga e já conta a intimidade toda. E depois a história saiu pro mundo e daí fica brava ainda, tá? Então, eu preciso, para blindar a minha mente, não falar dos meus problemas íntimos com qualquer pessoa. Com quem que eu vou falar? Com alguém que seja confiável, com alguém que tenha habilidade para me ajudar a resolver o problema. Eu tô com problema de financeiro. Eu vou falar com alguém que também tem problema financeiro? Não. Eu vou conversar com alguém que tenha uma vida estabilizada. Eu tô com problema no meu casamento. Eu vou falar com alguém que é solteiro? Não. Eu vou falar com alguém que tenha experiência nisso. Por isso, se você não tem alguém perto com quem contar, procure uma igreja, que é o melhor lugar que tem. E não os membros da igreja no primeiro momento. Procura o pastor e a esposa dele e depois, pelo convívio da igreja, daí sim você pode talvez se associar num pequeno grupo e conhecer alguém que não seja justo o pastor, mas tem pessoas que acham que ao entrar na igreja já pode contar a história para qualquer um dali, né? Também não, porque as pessoas que estão ali pode ser que sejam líderes bons, mas pode ser que seja alguém que acabou de chegar ali também. Não é porque tá na igreja que já tá tudo certo, tá? Então, eu preciso ter este cuidado. 8º, não depender da ação dos outros. Tá errado? 7º. Tá, então vamos lá de novo. O 1 era visão de futuro. 2, não reclamo. 3, não ouço reclamação. 4, limite na bondade. 5, sei quando ajudar. 6, foi o que eu pulei, olha aí, ó. Intimidade para poucos. Sim, esse aqui, o intimidade para poucos é 7. O 6 foi o 6 que eu pulei. Não dou explicações. Quem nunca? Aí eu sempre digo assim, ó, quem justifica é porque é culpado. Eu me assustei quando vi o meu teste. Tudo eu tenho que dar uma explicação. Por quê? Eu tenho que começar a pensar, isso é inteligência emocional. Da onde que vem isso, tá? Então, assim, eu comprei uma água. Eu comprei uma água, mas é porque eu tava com muita sede. Cara, não. Pra quem que tu tá trazendo isso? Porque toda vez que você começa a contar essas coisas, você já tá dando intimidade pra pessoa. Pra quem que eu vou dar explicações? Pro meu marido, se eu sou casada. Para os meus filhos, dependendo da idade deles, porque nem tudo eu vou contar para as minhas filhas. Minhas filhas, elas querem saber sobre tudo. Eu disse, então, se esse assunto fosse da sua competência, eu ia te falar, mas isso não te diz respeito agora, né? Então, eu não dou explicações. A palavra ainda diz assim, ó, seja o teu sim, sim, o teu não, não, e o que passar disso, mas a gente costuma trazer sempre justificativa. Quando a gente justifica, a gente automaticamente está dizendo assim, não sou merecedor ou tenho algo a esconder, certo? Então, eu tenho que cuidar. Por que é que eu estou fazendo isso? Sou eu que tenho que pensar agora. Por que é que eu estou me justificando? Mas é que assim, ó, se eu comprar esse vestido e eu não avisar a minha mãe, ela vai ficar muito brava e a gente vai ficar sem conversar um mês. Aí o problema é meu, o problema é dela. O problema é dela. Eu tenho que aprender a dizer não e tenho que dar à pessoa o direito de se decepcionar comigo. Por quê? Porque eu não fui feito numa forma, eu não sou igual a todo mundo e eu tenho direito a
ter as minhas vontades, desde que a minha vontade não fira a liberdade do outro, certo? Então assim, nossa, mas você não podia ter comprado esse lápis com essa florzinha em cima sem ter me dado uma. Não, mãe, mas é que só tinha um. Mas já que você falou, então fica para você. Entende? Essas explicações, toda vez que eu começo a dar muita explicação e justificativa, é porque nós estamos num relacionamento de dependência emocional e eu me sinto culpada por aquilo que eu estou fazendo. Aí eu tenho que ir lá na raiz buscar da onde que vem essa culpa, tá? Aí agora sim, 8 então. Não depender da ação dos outros. Lembra que eu falei lá do cara do aleijado? Mas é que ninguém me coloca lá. Mas é porque, nossa, na família do outro é muito mais fácil. Na minha, ninguém nunca fez isso. Porque eu tô esperando que o clima melhore. Porque eu tô esperando que o fulano vai fazer a parte dele. Você faz a sua parte independente do resto. Isso se chama autorresponsabilidade. Eu sou a pessoa que resolve os meus problemas. O meu problema, ele só pode ser resolvido por mim mesmo. Eu posso auxiliar o outro, eu posso apoiar o outro e alguém pode me apoiar. Mas os meus problemas, eles são resolvidos por mim. Ninguém mais pode fazer por mim. É como se fosse uma academia. Posso pagar o personal? Posso. Ele vai me dar o apoio? Vai. Mas ele não vai agachar no meu lugar. Ele não vai levantar o peso no meu lugar. Seria lindo e maravilhoso tu poder correr, pagar alguém para correr para ti, né? Eu acho que ia ser muito bom. Mas não dá. Com os nossos problemas é a mesma coisa. Então eu não fico dependendo das pessoas. Parece bobo, mas tem pessoas que ficam o tempo inteiro dependendo. Essas são as vítimas. E as vítimas adoram os narcisistas num padrão comportamental, não é o transtorno, tá? Que é aquela pessoa que resolve o problema de todo mundo. Por quê? Porque o narcisista gosta de ter um cavalo e a vítima gosta de ser o cavalo. Então, é uma relação de dependência. Eu gosto de ajudar as pessoas? Não, eu gosto desse sentimento de ser superior. Talvez eu não pensei sobre isso ainda. Mas é aquilo que eu falei, quando eu não deixo o outro resolver o problema dele, eu estou tirando dele esse direito e esse poder de fazer. Eu estou dizendo inconscientemente para ele e para mim que eu sou melhor. Tá? Então, eu só resolvo os meus problemas e eu não fico esperando para que o outro faça alguma coisa. Dentro do casamento, então, é a coisa mais linda do mundo. Esses dias atrás eu ainda estava conversando que existem coisas que são muito bobas dentro do casamento, que pessoas que ainda que brigam porque a toalha não está estendida, não passou de fase. Cara, fui eu a primeira a ver a toalha, então sou eu que vou estender a toalha. Fui eu que vi que a louça tá suja, então sou eu que vou lavar a louça. Significa que eu vou estar sempre fazendo tudo? Não. Mas cada um cria o seu monstrinho e cuida dele. Dentro do casamento eu tenho que ser sábia. Tem uma linguagem, tem um jeito de falar com as crianças a mesma coisa. Se eu sou essa mãe que é super liberal, que deixa as crianças fazerem tudo, elas vão montar nas minhas costas. As pessoas só montam aonde a gente deixa. Então, isso aqui é... Eu também, lá antes, eu não deixo, eu ponho limite na minha bondade, mas aqui também, eu não fico esperando que o outro resolva pra mim, tá? E o último, tem uma outra frase que a gente usa que é assim, ó, o ambiente sempre vence. Infelizmente, se eu sou uma pessoa que eu estou num ambiente onde as pessoas são muito diferentes de mim e eu não estou com a minha mente blindada ao ponto de conseguir influenciar elas, mais dia menos dia eu vou ser influenciada. Ou eu crio coragem de trocar o ambiente, ou eu vou ser a próxima da roda, tá? Então o nono é assim, convívio com pessoas que têm princípios e valores semelhantes aos meus. Existem ambientes que não nos cabem mais. Na semana passada a gente falou sobre hábitos e mudanças. E daí quando eu perguntei para as meninas assim, ó,
Quem do teu convívio pode te auxiliar, te ajudar nessa decisão, né? Pode estar junto com você nisso. A maioria não tinha ninguém com o que contar. Aí eu disse, então, talvez esse não seja mais o seu ambiente. Se as pessoas que convivem com você têm valores e princípios muito diferentes dos seus, vocês já convivem há certo tempo que você não conseguiu colocar os seus valores para elas e ao tempo inteiro vocês estão ferindo princípios, talvez seja a hora de trocar de ambiente. Mas de novo, talvez para não se sentir sozinho, a gente se submete a ficar com essas pessoas. Mas não é que a gente vai excluir todo mundo, certo? Eu vou, através dos meus frutos, através da minha experiência, através da minha forma, sem eu falar, com tudo o que eu faço, mostrar valores e princípios. Eu nunca vou impor, certo? Eu não preciso impor as coisas. Mas é assim, não combina mais. Desculpa. De novo, vou dar o exemplo de dieta, porque, como eu falei, é o que cabe para todo mundo. É assim, hoje eu não posso comer mais glúten, trigo, né? Tenho um problema, não é celíaco, mas é uma alergia, então eu não posso mais comer. As pessoas, aonde a gente vai, tudo tem comida e tudo é contaminado, então eu não posso comer. As pessoas se incomodam pelo fato de eu não poder comer. Mas daí é assim, quem é que tem o problema? Sou eu. Mas elas se doem, sabe? Então eu preciso, não nesse caso, eu não vou excluir as pessoas por conta do convívio, mas é assim, ó, às vezes as pessoas elas vão te dizer, mas só um pedacinho, só um pouquinho. Não, mas é que eu tô num sistema diferente, que nem no meu caso ainda fica um pouco mais fácil de dizer não, porque realmente eu passo muito mal, né? Mas é quando eu tô de dieta, por exemplo, e daí assim, a gente vai no aniversário, ah, mas tu não vai comer? Tu não vai comer mesmo? Porque se tu não comer, é como se eu não tivesse o direito de comer também. Mas vamos nós duas furar a dieta então? Pode ser? Não é assim, mais ou menos, que as pessoas dizem assim, ah, mas... Vou dar um exemplo idiota, que faz muito tempo que eu nunca fiz isso, né? Mas enfim, assim, a gente vai na festa e tá todo mundo bebendo e você não bebe. Ah, mas bebe, só um pouquinho. Só um pouquinho. O próprio fala mal. Tu não tem o costume de falar mal das pessoas, mas você tá sentado tanto tempo na mesma mesa que sem querer você vai falar mal. Você vai... E outra, se falarem de alguém nessa mesa, de algo que não é verdade, falando mal de alguém, e você simplesmente ficou quieto, sabendo que você conhece aquela pessoa, você já foi conivente. Então, às vezes, é sutil estar nesses ambientes. O que eu preciso fazer? Me afastar. Só que o se afastar é igual o cara da maca lá, da capa. Às vezes, para me afastar, eu vou ter que perder pessoas, e eu não quero perder pessoas, eu vou ter que me impor, ou eu vou começar a ganhar rótulos de chata, de metida, não sei. Aí eu tenho que saber, se eu não sou influência, eu vou ser um influenciado. Infelizmente, o ambiente vence. Para quem não tem convívio com pessoas dos mesmos princípios e valores, eu costumo dizer assim, o único ambiente que hoje eu consigo indicar é o ambiente da igreja, gente, né? Então, assim, procure uma igreja, porque a gente não pode se isolar, tem gente que tá isoladinho, mas assim, eu preciso achar pessoas. Onde é que eu vou achar pessoas que têm valores e princípios semelhantes com os meus? Dentro de uma boate? Acho difícil, né? Dentro do meu ambiente de trabalho, às vezes, dependendo do que eu faço, até dá. Mas, na maioria dos casos, o lugar melhor que eu conheço é só a igreja. Então, assim, procure. Só que também, é o que eu falei antes, às vezes as pessoas que estão na igreja, elas também têm problemas. Não é todo mundo santo e salvo já, né? Tá todo mundo num processo, assim como nós também não somos. A gente tá nesse processo de aperfeiçoamento. Então, eu preciso ter esse cuidado. Eu sempre testo. Por que eu não posso testar as minhas amizades? Eu tenho que testar. Eu começo te contando uma coisa, percebo se aquilo ali não vazou,
Vejo se você também me contou alguma coisa, porque tem aquelas pessoas que a gente conta da nossa vida e ela nunca conta nada. Isso não é amigo, porque é uma relação, certo? Eu te conto um pouquinho, você me conta um pouquinho, eu te conto um pouquinho, você me conta um pouquinho. Isso é uma relação. Então eu preciso perceber aonde que está a minha carência. Sempre vai ter a ver com pessoas. A gente é seres relacionais. A gente quer ser amado o tempo inteiro. A gente quer estar perto das pessoas. Mas esse estar perto não pode ser por dependência emocional. Elas precisam estar perto de nós porque a nossa luz brilha, vamos dizer assim. Eu quero estar perto de você porque você me faz bem, sem tirar de você uma parte, né? Porque quem tá na dependência emocional não percebe que eu estou fazendo para o outro, mas ao mesmo tempo é como se eu estivesse me mutilando. Eu não posso estar me mutilando. E eu não posso ser dessa que depende do outro e por causa disso eu tenho que ir anulando essa pessoa. Porque senão se torna, como eu falei, dependência emocional. Vou recapitular pra gente encerrar, porque hoje a gente já passou do horário, tá? Então, blindar a mente são 9 pontos principais. Isso aqui eu vou ter que reavaliar conforme o tempo, certo? Porque são coisas que eu preciso estar sempre desenvolvendo. Era muito fácil se a gente pudesse apertar o botão e fazer o download, mas não dá, né? Então, eu vou percebendo e vou mudando, certo? Tem aula da semana passada sobre mudança de hábitos, se vocês quiserem ver, depois eu disponibilizo ali para vocês também, tá? Então, recapitulando, os 9 passos é 1, visão de futuro. 2, não reclamo. 3, não ouço reclamações. 4, limites na bondade. 5, eu sei quando ajudar. 5, 6, não dou explicações. 7, intimidade para poucas pessoas. 8, não depender dos outros. 9, conviver com pessoas e princípios semelhantes aos meus. Certo, maravilhosas? Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar disponibilizar o vídeo lá no YouTube, porque é a forma como eu consigo compartilhar, porque ele acaba ficando muito grande. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar no grupo que a gente vai conversando. Vou preparar uma aula então para a semana que vem sobre comunicação, cooperação, aliança, ajuda e apoio. E no que vocês precisarem a gente está à disposição, porque a ideia é que pessoas que pensam de formas semelhantes, então que têm esses valores e princípios semelhantes, que querem fazer a diferença, que têm objetivos, estejam perto. Então o grupo é para que a gente vá se lembrando umas às outras, tudo aquilo que a gente aprendeu. Porque uma forma da gente não esquecer o conteúdo é a gente ensinar. Toda vez que você ensina, você aprende 2 vezes. Por isso que o Márcio diz lá que na fórmula de estudo, o segredo é esse. Quando você for estudar qualquer coisa, você estuda aquilo no sentido de eu vou ensinar para alguém. Já vai pensando como que eu ensinaria isso aqui. Dessa forma, você já gravou o conteúdo de uma forma na tua cabeça. Se você realmente for ensinar uma pessoa logo depois, em até 48 horas, o teu conteúdo ele não esquece mais. Não, você não precisa nem ir estudar de novo para relembrar. Por quê? Porque ele foi colocado numa caixinha com um sentido de multiplicação. E isso faz com que é o que a gente chama quase de favor, né? Eu não preciso fazer de novo. Isso também é o transbordar. Eu não preciso enfiar as coisas de goela abaixo nas pessoas, certo? Mas o meu exemplo, a minha vida leve, abundante, vai fazer com que as pessoas cheguem perto de você e dizer assim, Alexandra, o que foi que aconteceu? No dia que elas perguntarem o que foi que aconteceu, então, deixa eu te contar, foi assim. Porque às vezes a gente, na empolgação, a gente quer enfiar de goela abaixo em todo mundo. A mudança é vocês.
Lembra que ele falou lá, não adianta tentar explicar para as pessoas porque elas não vão entender. Entendi, Senhor. É só eu mesmo. Sim, você é o adulto responsável agora do negócio. O que você tem que fazer? Ter uma vida tão maravilhosa que numa próxima oportunidade essas pessoas queiram ir na imersão também. Tá bom? E claro que daí quando elas dão a deixa de perguntar o que aconteceu, aí você diz, né? Mas é que tem gente que nem perguntou, a gente já sai falando. Então, espera perguntar primeiro. Ou só responde que te pergunto. A gente é muito bom de dar opinião. Tá bom? Fiquei bem feliz com a participação de vocês. Ótima semana, que hoje ainda é segunda-feira. Aproveitem o hoje, porque o hoje é o nosso presente. É o tempo onde a gente escolhe a vida que a gente quer. Todas as nossas escolhas têm consequências e agora o passado ele não precisa mais ser um peso. Ele pode ser somente um lugar onde eu visito para me dar esperança. Por quê? Porque eu tenho visão de futuro e eu sei para onde eu tô indo. Tá bom? Mais uma vez, Jesus abençoe, fiquem bem e no mais estou à disposição. Tchau. Tchau, obrigada. Obrigada Deus também. abençoe. Amém. Obrigada, Deus Tchau. abençoe.